E aí, pessoal, beleza? Tô aqui de novo, então, para fazer mais um vídeo para vocês. Esse, então, da prova que teve em Cachoeira do Macacu, sábado não, domingo passado, né? Foi dia 18 de setembro, com a banca IBAN, né? Então, o pessoal já me mandou a prova pedindo para eu fazer análise e resolução. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o link do nosso grupo no WhatsApp, para quem quiser participar. Ali eles me mandam sugestão de vídeo, me mandam provas para eu fazer análise, e também agora eu comecei a disponibilizar lá para o pessoal os meus rascunhos que eu faço aqui, ó, para analisar os vídeos. Esse daqui tem 11 páginas, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Então, eles me pediram para disponibilizar isso daqui, que daí eles vão seguindo junto a correção da prova, né? Então, para quem quiser, é só entrar ali no grupo que a partir desse vídeo eu estou disponibilizando também os meus rascunhos de análise para acompanhar, tá? Se você gostar do canal, eu vou pedir para você se inscrever para me ajudar a crescer. O canal ainda está pequeno, mas eu quero ver se a gente cresce para atingir mais professores, mais gente interessada em estudar inglês, em fazer concurso, né? E curtir, comentar. Se eu falar alguma besteira que vocês não concordam aí, também pode comentar, pode deixar a sua opinião, tá? O canal aqui é bem democrático e lá no WhatsApp também é bem livre, não é um grupo silenciado, é um grupo onde todo mundo pode comentar e postar a sua opinião. Então vamos lá, porque esse vídeo vai ficar grande. Bom, prova do IBAN, então vamos lá. Primeiro aqui nós temos um texto, né? Eu sempre digo para os alunos, sempre tenha muita atenção no título, né? Se o texto tem título, preste muita atenção no título. Então aqui nós temos um poema e o título é No Difference. Bom, se é sem diferença, no difference. Então vai falar sobre diferenças, igualdades, semelhanças e, enfim, tudo que envolve esse assunto, né? Que está muito na moda falar sobre isso, né? Então aqui começa assim, ó. Pequeno como um amendoim, grande como um gigante, nós todos temos o mesmo tamanho quando nós apagamos as luzes. When we turn off the light. E o último verso, ó, de cada estrofe é When we turn off the light. When we turn off the light. Então, focar nisso daqui. E olha aqui, ó, até eu grifei aqui, ó. We are all the same size, we are all worth the same, nós todos temos o mesmo valor. Então, aqui, ó, rico como um sultão, pobre como uma migalha ou como um ácaro, nós todos temos o mesmo valor ou valemos a mesma coisa when we turn off the light, quando nós apagamos as luzes. Red, black or orange, yellow or white, we all look the same, nós todos temos a mesma aparência when we turn off the light. Então a questão é que quando nós apagamos as luzes, todos somos iguais, tá? Por isso que o título é Sem Diferenças, tá? Então vamos ver as questões aqui. Primeira questão. According to the author of the poem above, when we turn off the light. Veja bem, eu até coloquei aqui, ó. De acordo com o autor do poema, tá? O enunciado diz isso. Não é de acordo com a tua interpretação, não é de acordo com o que você entendeu, é de acordo com o autor do poema acima. When we turn off the light. O que ele diz quando a gente desliga as luzes? We are all the same size. Até eu coloquei aqui, ó. We are all the same size, we are all worth the same, we all look the same. Então, quer dizer, nós somos todos iguais quando a gente apaga as luzes. Então, nós vamos ter que buscar uma alternativa que fale exatamente isso. Então, aqui na primeira, só nos resta apelar para Deus? Não. Um tempo em silêncio, com o nosso eu interior é importante? Não é isso que ele diz. Nós finalmente percebemos a nossa força? Não é isso que ele diz. Algumas diferenças são extintas? Sim, é exatamente isso daqui que ele diz. When we turn off the light, quando nós apagamos as luzes, então as diferenças somem, né? Então, de acordo com o autor, é isso que ele quer dizer. Na 2, questão 2, tem assim, ó. Considering the message expressed in the last stanza of the poem. Na última estrofe, tá? Stanza é uma palavra que vem do italiano, significa estrofe.
Então, de acordo com a mensagem que está expressa na última estrofe do poema. Então, a gente tem que voltar aqui, ó, na última estrofe do poema, que é essa daqui. So maybe the way to make everything right is for God to just reach out and turn off the light. Então, talvez a maneira, o jeito de deixar tudo certo, de fazer tudo certo, é que Deus simplesmente estenda o braço, né, e apague as luzes. De acordo com a última estrofe, é que Deus apague as luzes, tá? As diferenças entre as pessoas são acentuadas na escuridão? Não, né? Pelo contrário, diz que na escuridão nós somos todos iguais. A possível solução para terminar com as diferenças é pedir por ajuda divina para que não haja luz? É exatamente isso que está dizendo, né? Que Deus estenda a sua mão e apague a luz. Mas vamos ver as outras. Sem luz não há igualdade social? Não, né? Não pode haver igualdade social? Não. E as diferenças sociais sempre existirão na luz ou na escuridão? Não. Ali está dizendo que talvez a única maneira de consertar as coisas seja pedir ajuda divina para que Deus estenda a sua mão e apague a luz, tá? Então, é de acordo com a última estrofe, não é uma interpretação metafórica da última estrofe. É a mensagem que está ali expressa na última estrofe, tá? Então, a resposta é a letra B. Daí nós temos mais um poema, que vem o texto 2 agora. É uma versão adaptada do poema Mascarados, da Cora Coralina, tá? Eu busquei, então, a tradução da palavra sow, porque se repete muito aqui, é o verbo semear. Sowing, sower, o semeador, semeou, tá? É um verbo regular. Então, eu busquei o poema em português, o original dele, da Cora Coralina, muito legal, muito bonito, muito profundo, tá? Coloquei aqui 3 palavras que eu acho essenciais para a gente entender esse poema: sow, semear; harvest, colheita; e reap, colher. Então, aqui fala do semeador que saiu, semeou o dia todo e ainda voltou com as mãos cheias de sementes, né? Então, vamos para a questão 3. A ideia principal na segunda parte do poema Os Mascarados está melhor representada onde? Bom, a ideia principal da segunda parte do poema. Aqui, a minha dúvida foi o seguinte: qual é a segunda parte do poema? Eu tenho 3 estrofes. O que eu vou considerar a segunda parte do poema? Então, se a gente lê o poema aqui, a gente vê que a primeira e a segunda estrofe, elas estão falando da mesma coisa, da questão do semeador que saiu, passou o dia inteiro semeando, semeou pacificamente, sem se preocupar com a colheita, porque ele já tinha colhido o suficiente em campos que foram semeados por outras pessoas. Aqui na terceira estrofe, muda a ideia do poema. Aqui já tem um significado mais profundo, um significado metafórico, que a gente não pode mais interpretar o poema literalmente, isso de acordo com o que eu acho, tá? Se alguém tem alguma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Mas para mim, essa daqui é a segunda parte do poema, tá? Que fala aqui: jovem, agora é a hora de você semear. Semeie as sementes com otimismo, com idealismo, vá e espalhe as sementes vivas. Então, para mim, essa daqui é a segunda parte do poema, é a terceira estrofe, mas é a segunda parte do poema, tá? Então, a principal ideia que tem aqui é assim, ó: a paz a paz, como é que eu posso dizer? A paz e a tranquilidade que vem de você ter uma boa herança moral, de ter bons princípios, de fazer coisas boas. Então, aqui é uma interpretação mais figurada, não é uma interpretação literal, tá? Então, não é um trabalho que a poeta quer fazer, que a poetisa quer fazer, não é um trabalho árduo que ela fez,
E não é um trabalho diferente que ela quer deixar para os jovens. Aqui fala da paz e a tranquilidade de você ter feito ações boas na tua vida. Então, aqui já fala de uma interpretação mais figurada, mais figurativa, não sei se é assim que fala, do poema, tá? Na questão 4, considerando a ideia principal de um texto, que um texto literário, a ideia principal que o autor quer transmitir. Então, qual que é a ideia principal que o autor quer transmitir aqui? Nós temos aqui na alternativa a obra da própria poetisa através das suas dificuldades e como é que é? Desafios da vida? Não. A maneira como a vida e a morte podem ser redefinidas dependendo da perspectiva de cada um? Não. O fato de que a gente deve acreditar na fé dos nossos companheiros e nunca deixar alegações sem provas? Não. A passagem, a transmissão de uma responsabilidade nobre para gerações futuras? Sim, porque ela fala aqui, né? Jovens, agora é a sua vez de semear. Então está muito claro aqui, saia e espalhe as sementes do otimismo, as sementes do idealismo, né? Interpretar poesia não é fácil, pelo menos eu não acho. Nunca fui boa em interpretação de poesias, tá? E poemas. Mas eu acho que essa mensagem aqui tá clara, né? Nessa terceira estrofe. Texto 3. Nós temos um texto aqui sobre, um pequeno texto sobre Jorge Amado, né? Que fala aqui, então, que ele se opunha fortemente a qualquer tipo de colonialismo, que o que ele queria era escrever sobre o seu próprio povo, né, com suas próprias palavras, do seu jeito simples, na linguagem simples que eles usavam, que as suas personagens dos seus romances eram baseados em pessoas comuns, né? Vamos lembrar aqui que ordinary é no sentido de comum, do dia a dia. Então, tinham pescadores, prostitutas, marinheiros, vagabundos, né, no sentido de mendigos, pessoas que não têm onde morar, que moram na rua, pessoas que não precisavam de uma filosofia pomposa para viver suas vidas, para eles existia apenas o destino, fate. Jorge Amado também admirava Castro Alves, né, um poeta romântico brasileiro que viveu no século XIX e escreveu uma poesia engajada socialmente contra a escravidão. De fato, um dos seus versos poderia muito bem servir como lema de Jorge Amado: a liberdade pertence às pessoas, assim como o céu pertence ao condor. Bonito isso, né? Então, esse é o texto sobre Jorge Amado. Depois de ler esse trecho sobre Jorge Amado, é apropriado dizer que, então vamos lá, veja bem, é de acordo com o trecho, tá? Não é com o teu conhecimento prévio sobre Jorge Amado e suas obras, é de acordo com o que está nesse pequeno trecho. Ele é conhecido mundialmente por sua maneira abolicionista de escrever. Bom, eu coloquei aqui, ó. Ele é conhecido mundialmente? É, mas aqui no texto não fala em momento algum do seu reconhecimento mundial, tá? Cuidado, aqui no texto não fala. Então eu não posso colocar coisa que não está no texto, porque aqui fala depois de ler esse trecho. Não fala do seu modo abolicionista de escrever, diz que ele era contra o colonialismo. E ele não escrevia de uma maneira abolicionista, porque ele escrevia, tá, tudo bem, aqui fala que ele gostava de escrever das pessoas, sobre as pessoas simples, e que ele era contra a escravidão, mas não fala que ele escrevia de maneira abolicionista, pelo menos para mim, eu não entendo assim, tá? Não é isso que eu entendi. Mas, de qualquer jeito, não fala da fama dele, do conhecimento, dele ser conhecido mundialmente em nenhum lugar do texto. Isso já anula essa questão, tá? Então, a letra A já não pode ser. Ele é considerado um escritor formalista por natureza? Não, ele não é formalista, pelo contrário, né? Fala ali que ele gostava de escrever de uma maneira totalmente diferente. Ele combina a cultura popular, crenças populares, maneira de falar popular, sim, bem exatamente isso que fala, né?
Ele sofre de um preconceito extraliterário que faz com que diminua a sua escrita? Não, de maneira alguma, né? Pelo contrário, isso só faz com que ele seja mais admirado. Então, aqui a letra C. The sentence, na frase. In fact, one of his verses could well serve as George Amado's motto. Nessa frase, o pronome his se refere a quem? Temos que voltar ao texto. In fact, one of his verses. Bom, aqui nessa frase eu não tenho nada, então vou voltar um pouquinho mais. Jorge Amado also loved Castro Alves, a Brazilian romantic poet who lived in the 19th century and wrote socially engaged poetry against slavery. In fact, one of his verses. Veja bem, Jorge Amado também admirava Castro Alves, um poeta romântico brasileiro que viveu no século XIX e escrevia poesia engajada socialmente contra a escravidão. Na verdade, um dos seus versos, os versos de quem? Castro Alves, tá? Se refere a Castro Alves. Castro Alves, sem dúvida alguma. Agora, olha aqui, ó. Attention. The following questions are not concerned to the texts above. Então, as questões seguintes não se referem aos textos acima, tá? Tem que prestar atenção nos enunciados, gente. Às vezes a gente comete erros bobos por causa disso, tá? Questão 7. Isso daqui eu não coloquei nenhuma... Ah, tá aqui embaixo. Sabia que eu tinha feito a anotação. Along with the increase in dimension and of the team, management and ultimately leadership become critical areas of success. O advérbio ultimately means. Então, o advérbio significa. Eu pesquisei cada uma das 4 palavrinhas que tem aqui para a gente não ficar na dúvida de qual que é a resposta certa, tá? Primeiro, a tradução dessa frase, tá? Então, aqui, ó, juntamente com o aumento da dimensão e da equipe do time, gerenciamento ou gestão e, em última análise, liderança, tornam-se áreas críticas do sucesso ou de sucesso, tá? Então, ultimately here pode ser tida como em última análise, como basicamente, como essencialmente. É um advérbio, tá? O que é currently? Currently significa at present time, atualmente. Por exemplo, our social club currently has about 80 members. Então, o nosso clube atualmente tem aproximadamente 80 membros. Não bate aqui. Lastly, a mesma coisa que finally, finalmente, por fim. Lastly, we mention some related work and then conclude. Finalmente, nós mencionamos alguns trabalhos relacionados a alguma coisa e concluímos. Finalmente, por fim. Fundamentally, basically, essentially, essencialmente. É aqui, ó. I still believe that people are fundamentally good. Eu ainda acredito que as pessoas são basicamente, essencialmente boas. Então, é esse daqui que é sinônimo de ultimately, tá? Recently, not long ago, recentemente. Have you seen good films recently? O recently é muito usado com present perfect, né? Mas ele significa recentemente. Então, dos 4 que eu tenho aqui, o que se aproxima, o que tem o mesmo sentido, que poderia ser substituído, é o fundamentally, tá? Lembrando, gente, esses exemplos eu retirei do Cambridge Dictionary Online, tá? Não são exemplos da minha cabeça. Tá? Eu tirei essas explicações e os exemplos do Cambridge, então procurem que vocês vão encontrar. Se não está no Cambridge, está no Oxford, que são os 2 dicionários que eu uso, tá? Conditional sentences, questão 8. Isso daqui eu fiquei muito feliz quando uma inscrita lá aqui do canal e lá do nosso grupo também disse que ela acertou com as minhas dicas. Então, isso é muito, muito gratificante, porque assim, ó, gente, que você tem que fazer? Muitas vezes você não precisa nem ler, nem traduzir, né? Você só tem que saber reconhecer a estrutura, é o que eu sempre digo. Então, olha aqui, ó, para completar a frase, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer a estrutura.
If I had, o que que eu tenho aqui? Eu tenho past perfect, que é o had, mais um verbo na terceira coluna, que é o past participle, desculpa, eu chamo de terceira coluna. Isso daqui é past perfect, então isso daqui caracteriza o terceiro condicional. Se é o third conditional, aqui, ó, eu vou ter que ter would, have, mais um verbo na terceira coluna. Se eu não tiver isso, a frase está errada. Então, a primeira coisa que eu venho aqui, vou reconhecer nas alternativas quais que eu tenho isso daqui. Se eu não tiver essa estrutura, eu já posso eliminar de cara, eu não preciso nem ler. Então, aqui, ó, só fechar aqui que abriu uma foto. Então, aqui, ó, can, não tem nada a ver com can. Will, não tem nada a ver com will. O would tem a ver com would, mas eu tenho que ter o would have, não tem would have. Would have, verbo na terceira coluna, só sobrou essa, só pode ser essa daqui. Não preciso nem pensar. Questão 9. Aqui fala de sufixo, né? Então, pede aqui o sufixo ER, que tenha o mesmo sentido de starter. Starter students. Então, alunos iniciantes, alunos que começam. Aqui eu tenho o verbo start, mais o sufixo ER. Então, start é começar. A partir do momento que eu coloco ER, é a pessoa que começa, iniciante, né? Isso acontece com muitos verbos. Por exemplo, paint, pintar, coloca o sufixo ER, fica painter, pintor, né? E assim por diante. Então, eu tenho que assinalar a alternativa em que eu tenho o ER com a mesma função do starter. Eu coloquei as 4 aqui, ó, para vocês verem o seguinte. Poor é um adjetivo, rich é um adjetivo, cute é um adjetivo. Já não deu, porque o start é um verbo. Então, eu tenho que ter um verbo para ter o ER com o mesmo sentido do start, que é um verbo. E o único que é um verbo é o write. Aqui eu já poderia deduzir, tá? Então, se eu tenho um adjetivo, isso daqui é um comparativo. Se eu tenho um adjetivo, isso daqui é um comparativo. E isso daqui é um comparativo. O ER aqui ele vai ter o sentido de mais, mais fofinho, mais rico, mais pobre. E aqui ele vai ter o sentido de escritor, a pessoa que escreve, a pessoa que inicia, a pessoa que pinta, a pessoa que escreve, tá? Questão 10. That actor is far more popular than you can imagine. Far pode ser substituído corretamente por. Bom, aqui eu tenho os intensificadores de comparativo, tá? Eu tenho algumas palavras que eu posso usar como intensificador de comparativo. Até eu coloquei aqui, ó. Eu tenho o far, que está sendo usado ali. Eu posso usar também by far, de longe o mais popular. Eu posso usar o much more popular. Eu posso dizer a lot more popular. Eu posso dizer very much more popular e eu posso dizer way more popular. Mas os outros que estão aqui não, tá? Então, isso é uma questão de conhecimento, tá? Não, o very more não dá. Very more não dá. Não bate, né? O very much, sim. Very more, não. Por quê? Porque o very eu vou usar na frente de advérbios. Não posso usar na frente de quantidade. O very é para intensidade, né? Very é intensidade. Todos aqui são intensificadores. Intensidade, tá? E não quantidade. Não é quantidade, tá? É intensidade. Quantidade, tá? Então, não dá o very, é o much. Much more, tá? Não existe very more, porque more é quantidade, tá? Então, não dá. Questão 11. Indeed, it could be considered the worst result for all of us. Na verdade, poderia ser considerado o pior resultado para todos nós.
Indeed significa realmente, de fato, na verdade, certamente, e é utilizado para quê? Para enfatizar. Então, aqui, gente, simples, né? Enfatizar, tá? Não é uma prova difícil, mas é uma prova de conhecimento, tá? É uma prova que ela envolve muito conhecimento. Desde gramática, vocabulário, interpretação, ela envolve muita coisa. Olha aqui, ó. Aqui já vai envolver a omissão do pronome relativo, quer dizer, ele não pega uma questão com pronome relativo, ele pede uma particularidade, que é a omissão do pronome relativo. Então, é bem detalhado, né? Então, quando que eu posso omitir o pronome relativo? Eu não posso, eu acho mais fácil assim, ó, eu não posso omitir se ele tiver entre vírgulas, que é o caso da letra D. Já eliminei, tá? Eu não posso omitir antes de verbos. Vamos ver se eu tenho algum antes de verbos. Ruiz, tá aí, antes de verbo. Vou omitir aqui. Ah, eu não coloquei aqui, ó. Não se omite o whos. Whos nunca se omite, tá? Então, eu não omito, opa, vermelho. Não omito o whos. Sobra você. Simples assim. Would rather. Eu achei que o vídeo fosse ficar mais extenso, mas eu acho que não vai ficar tanto, não. Would rather é a mesma coisa que would prefer. Quer dizer, não é que seja a mesma coisa, tem uma diferença bem sutil, mas enfim, seria preferiria, né? Aqui você tem que conhecer a estrutura. Então, na afirmativa, eu vou dizer would rather mais o verbo. I would rather or I'd rather go out tonight. I'd rather go out tonight. Na negativa, eu vou colocar o not antes do verbo. I'd rather not go out. Não tem explicação. Você tem que saber a estrutura e fim de papo, tá? Nem tudo tem porquê na vida, inclusive no inglês. A maioria das coisas no inglês não tem porquê, tá? É porque é. Papai do céu quis. Então, assim, aprende, aceita e vambora, tá? Em português também muitas coisas a gente não tem explicação. A gente simplesmente fala porque é assim. Então, questão 14. If you are in business, of course you want to make a profit. Então, se você está na área dos negócios, é claro que você quer você quer ter lucro. Então, aqui nós temos o caso de aumento paralelo, parallel increase. Então, aqui, ou as duas coisas vão aumentar paralelamente, ou uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Para isso, a gente vai usar os comparativos. Então, se for comparativo, se for um adjetivo longo, usa more. Se for adjetivo curto, usa o ER. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. The more I study, the less I know. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. The richer, adjetivo curto, ó. The richer, the better, irregular. The more comfortable a hotel is. Quanto mais confortável o hotel é, mais caro. Quanto mais rico, melhor. Então, adjetivo longo, adjetivo curto, enfim, eu vou usar os comparativos e eu vou usar o the na frente, tá? É uma construção própria que eu uso o comparativo com o the na frente porque é um acréscimo, um aumento paralelo. Então, aqui, se eu não tiver essa estrutura, tá errado. Então, olha aqui. Vou começar de baixo para cima propositalmente. Eu tenho more e eu tenho ER. Eu tenho dois comparativos aqui. Tem um adjetivo longo, o ER é suficiente. Eu não posso colocar o more na frente. Isso aqui está errado. Much high. O que é much high? Eu não vou usar o much para comparativo. Eu vou colocar o ER aqui. Isso aqui está errado. Many profit. Muitos lucro. Lucro é incontável, tá? Então, eu não posso colocar. Não, lucro não é incontável. Lucro é contável, eu acho. Mas, enfim, aqui tem que ser more, tá? Porque é comparativo. The more, the more. Então, tá errado. Só sobra uma, né? The more goods you sell, the higher your profit. Quanto mais você vende, mais você lucra. Quanto mais produtos você vende, mais você lucra.
Tá indo mais rápido porque eu deixei as estruturas já prontas, né, também. Fazer sempre assim agora. Questão 15. Passive voice, voz passiva. O que a voz passiva tem que ter para começo de conversa? Tem que ter o verbo to be em qualquer tempo e um verbo na terceira coluna, past participle, tá? Se não tiver isso, não é voz passiva, não vale nem a pena analisar a frase, tá? Então vamos ver aqui, ó. It must never have. Cadê o be? Não tem be, não vou nem olhar. Tem o be, tem o verbo na terceira coluna. Vamos deixar. Have already, cadê o be? Não tem be, tem verbo na terceira coluna, mas porque é um present perfect, mas não tem o be. Não é. They hadn't admitted, tem verbo na terceira coluna, porque é present past perfect aqui, essa não é. Mas tem outra frase aqui. Had been, tem o be, mas não tem o verbo na terceira coluna, só sobrou a be. Então não precisei nem me estressar. Se tivesse outra frase com o be, com o verbo na terceira coluna, daí a gente para, analisa, vê qual que está na voz passiva, tá? Se tem sujeito, se tem esse objeto está sofrendo ação, ou o sujeito está fazendo ação, enfim. Mas como não tem, gente, não perde tempo, é um concurso. Você não está dando aula, é um concurso, tá? Questão 16. Reported speech. Reported speech é aquilo que eu vou contar o que a pessoa falou usando as minhas palavras. Então, aqui eu tenho discurso direto, não conte a eles nada sobre as suas decisões, sobre as novas decisões. Você vai dizer, eu pedi para não contar para eles. Então, eu tenho aqui, ó, o imperativo. Don't tell them. Isso aqui é questão de estrutura, você tem que saber a estrutura, tá? Quando a gente estuda ou ensina discurso direto e indireto, tem uma tabelinha de tempos, né? Do presente vai para o passado, do present continuous vai para o past continuous, do will vai para would, do can vai para could, do may vai para might, enfim, tem uma tabela lá de tempos para a gente decorar. Mas tem um tempo especial, que é o imperativo. Do imperativo, quando eu tenho o imperativo no reported speech, ele não muda o tempo, tá? Por quê? Porque o imperativo é um modo, não é um tempo. Então, ele vai se manter no imperativo. Então, eu tenho que saber só mudar a estrutura. Então, se eu tenho um imperativo afirmativo, se eu tivesse, por exemplo, aqui, tell them, para passar para o reported speech, ficaria to tell them. Mas eu tenho don't tell them. Então, no discurso indireto fica not to tell them. Essa é a estrutura. Para não contar para eles. Não conte a eles para não contar para eles. É assim que tem que ter. Então, eu tenho que achar um not to tell them, tá? Se não tiver isso na frase, nem olha para ela. Então, tem que ter ali, ó, not to tell them. Don't tell, não. Didn't, não. To tell, not, não. Not to tell them. Essa aqui. E agora nós temos, então, quatro questões aqui. Aqui nós temos um texto. Cara, eu coloquei uma foto aqui desse peixe porque eu fiquei pensando que peixe que era esse. Red hand fish. Peixe mão vermelha. Eu procurei o peixe mão vermelha, tá? Porque parece que ele tem duas mãozinhas realmente, né? Peixe mão vermelha, tá? Então aqui fala sobre a conservação do peixe mão vermelha, criado em cativeiro, papapá e tal. Na verdade, você quebra a tua cabeça aqui para entender o que eles estão falando do peixe mão vermelha e não vai te pedir nada sobre o peixe mão vermelha, vai pedir que tipo de texto que é esse daqui, tá? Então, esse texto aqui não é uma narrativa, porque não está contando uma história, não é um texto persuasivo, porque ele não está tentando te convencer de alguma coisa, e não é um texto instrutivo, de instrução, porque ele não está te dando regras ou normas para você seguir alguma coisa. Ele é um texto expositivo, porque ele está expondo fatos, tá? Então, você fica meia hora aqui tentando entender o que está falando o texto, então vai direto para a questão, às vezes, porque vale a pena, tá? Questão 18.
Aqui é mais a parte técnica, tá? A parte específica, que eu sempre digo, de metodologia e tal, que eu já não gosto muito e não entendo muito. Mas, enfim, eu achei essa parte aqui um pouquinho mais tranquila, eu resolvi, errei uma, mas por chute, tá? Vou ser bem sincera. Mas porque eu acho, assim, que é uma coisa meio de dedução. Aqui é o que eu geralmente fazia com os meus alunos em sala, porque olha aqui, ó. When preparing reading comprehension activities, então, quando você está preparando uma atividade de leitura, de compreensão, né, de texto com os alunos, o que que você faz para desenvolver esse poder de compreensão? O que eu sempre dizia para os meus alunos, antecipe o conteúdo do texto como? Que é o que a gente fez aqui, né? Olhe o título e as ilustrações. Sempre, sempre, sempre que tiver qualquer coisa diferente no texto, observe. Título, figuras, gráficos, coisas entre aspas, entre parênteses, em itálico, sublinhado, em negrito, qualquer coisa diferente do que está no texto, do que está formatado ali, isso é a técnica do skimming, né? Então, observe isso, que isso daí já vai te dar uma ideia muito grande do que o texto está falando, tá? Então, aqui é a letra C. Essa daqui eu fiquei na dúvida, essa que eu errei, tá? A teacher who applies a methodology concerned to an English language study program for non-native speakers e uses mainly the following approach. Bom, aqui você deduz que não é for a specific purpose, que não é for academic purpose. Eu fiquei na dúvida entre general and second language, e a resposta é second language, tá? Fiquei na dúvida, sério mesmo, tá? Se alguém puder me explicar ali nos comentários, gostaria de saber o porquê que não é general purpose e o que que é English for general purpose, qual que é a diferença de general purpose e second language, tá? Que eu fiquei na dúvida. E when helping the students become more proficiency readers, among other procedures, the teacher should include exercises dealing with. Bom, se você está tentando fazer os seus alunos melhorarem a leitura, você não vai trabalhar com oral repetition ou oral drills, porque essas duas até são a mesma coisa, né? Se você pensar. Muito menos com erros como é que a gente diz? Soletrar, fazer eles soletrarem. O que que vai ajudar bastante eles na leitura? Cognatos e falsos cognatos, né? Para interpretação. Então, essa daqui também era meia óbvia, né? Só essa daqui que eu errei e gostaria que alguém me ajudasse a entender. Pessoal, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham se saído bem para quem fez essa prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, gaguejei. Vou deixar o link para vocês entrarem no grupo ali do WhatsApp, para vocês me mandarem sugestões de vídeos para as próximas provas, tá? Para a gente analisar os próximos concursos. Espero que, de repente, vocês tenham se saído bem, né? E, enfim, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Bye, bye.